Mas Abraão creu contra toda desesperança. Abraão creu numa época em que ele não tinha absolutamente nenhuma referência acerca desse Deus. Ele tão somente ouviu a sua voz e creu e obedeceu. E isso lhe foi imputado por justiça. Isso agradou ao Senhor, que não lhe deu a oportunidade apenas de estar na galeria dos heróis da fé, no autor da carta aos Hebreus como pai da fé, mas também foi tido como amigo de Deus. A casa de Abraão é uma casa de promessa. Completa para mim só para eu saber que você está ligado. A casa de Abraão é uma casa de promessa. Isso, é uma casa de promessa. Mas a promessa que o Senhor confiou à casa de Abraão é algo tão grande, tão grande, tão grande, que nem mesmo toda a casa de Abraão puderam conter a grandeza dessa promessa. Aquilo que Deus confiou à casa de Abraão é tão grande que mesmo morrendo tão velho, tão farto de dias e tão cheio do cumprimento das grandiosíssimas coisas que Deus disse que faria e fez, ainda não era o suficiente, porque uma vida inteira e uma vida toda ela para viver o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito, não era o suficiente, porque o que Deus prometeu a Abraão era maior do que Abraão. O que Deus prometeu a Abraão era maior do que toda a sua casa. Por isso que no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando o Senhor aparece a Abraão, ele vai dizer para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele diz somente os hebreus? Ele diz somente os judeus? Não, ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está falando de todo o núcleo familiar baseado no livro do Gênesis. Ele está falando de todas as famílias da terra.